Nascer aqui na Amazônia é maravilhoso. Os moradores daqui há séculos registram e relatam casos e fenômenos intrigantes. É em busca deles que eu vou. Vamos começar por aqui. BR-174, Presidente Figueiredo. Na década de 1990, foi o local de maior registro já documentado em ocorrências de UFOs aqui no Amazonas. Eu gostaria que você falasse do primeiro contato. Qual foi o teu primeiro contato com eles? O meu primeiro contato, eu tinha 9 anos de idade, que esse aí foi o contato com uma nave. Eu não sei dizer o que tinha lá dentro, porque eu não vi nenhuma movimentação nenhuma que se tivesse alguém lá dentro. Mas a gente morava na entrada de Balbina, a 17 quilômetros daqui, em um sítio dos meus pais. E nesse tempo a estrada não era asfaltada, estava em construção ainda também. E aí era muito dificultoso você chegar até Manaus. Então sempre o meu pai fazia essa viagem só, porque levava vários dias para ir comprar os ranchos, os mantimentos para casa. E a gente ficava com a minha mãe, eu e meus irmãos. E numa dessas viagens dele, que ele foi para Manaus, uma noite a gente viu que os nossos cachorros latiam muito lá fora, e meus irmãos estavam dormindo, só estava eu e minha mãe acordados. Aí a minha mãe ela sabia atirar muito bem, né? Ela caçava, na época ela tinha que saber caçar para sobreviver, a fonte de alimento vinha da floresta. Uhum. E aí ela falou, ó, meu filho, você abre a janela e eu pego e eu vou com a espingarda e pra gente ver o que está acontecendo. E assim a gente fez. Quando eu abro a janela tinha uma enorme luz, mas muito grande, assim, eu acho que uns 30 metros de circunferência, assim, ou mais. Né? Uma luz bem forte que a gente conseguia ver a sombra dos cachorros ali que estavam latindo no quintal. A luz E sua era família tão inteira forte. viu, então? Não, porque meus irmãos dormiam, só eu e a minha mãe. E a gente ficou ali por muito tempo, por mais ou menos 30 minutos da janela observando isso, a minha mãe com a espingarda na mão e a gente ficou observando. Até que uns 30 minutos depois ela começou a se movimentar para cima, sem movimentação para os lados, só subindo, subindo. E quando já estava numa altura bem boa, minha mãe resolveu me chamar para a gente sair para o quintal. E a gente saiu e ficou observando essa luz subiu até ela, pela distância que ela já estava da gente, e diminuindo em tamanho, até quando ficou do tamanho de uma estrela. Aí ela pegou uma velocidade, eu imagino assim, a velocidade da luz para o norte, assim, sentido Roraima, e desapareceu em questão de segundos. Foi muito rápido. E a tua reação com a tua mãe? A minha mãe é evangélica, então ela não acredita nessas histórias. E ela disse que era o quê? E aí ela, tipo, na época ela falava que era uma história de um disco voador, ela falava que tinha uma história de um chupa-chupa que andava em Manaus, que falava que era um cara que saía voando e sugando o sangue das pessoas e tal, e ela falou que isso era uma coisa daqui mesmo. Mas eu fiquei interessado nessa história e eu nunca perdi, nunca esqueci Que ano dela. foi esse?
Eu sou de 76, eu tinha 9 anos, então foi em 85, né? A gente lançou durante uma certa época, uns 10 anos atrás, uma campanha para pedir às Forças Armadas que abrissem seus arquivos secretos sobre UFOs. Abriram? Abriram. No início foram reticentes, mas a gente bateu um pouquinho, a gente já não demandou do governo. E a o que gente você pensou que existia? Existia. E o que eu sei que ainda existe ainda não foi liberado. Mas já foram liberadas 7.000 páginas de documentos secretos sobre discos voadores no Brasil, contando como a Força Aérea Brasileira investigou esse tema em pelo menos 4 momentos especiais. Em 1954, imagina você, em 1954, em 69, em 77 com a Operação Prato aqui na Amazônia e em 1986. Agora, se você for olhar a história da pesquisa ufológica oficial no mundo, a França é dada como o primeiro país a ter reconhecido os discos voadores em 1976. Mas não. Quem foi o Brasil, 22 anos atrás, 22 anos antes, em 1954. O coronel João Adil de Oliveira, da Força Aérea, reuniu um grupo de intelectuais, membros da sociedade carioca, na Escola Superior de Guerra, lá no Rio de Janeiro, com a imprensa e falou abertamente: os discos voadores existem, nós sabemos que eles não são da Terra, sua tecnologia é muito avançada e nós temos que nos engajar na pesquisa disso. Em 1954, meu Deus do céu, os Estados Unidos, que já sabiam de tudo isso e muito mais, faziam todo o esforço do mundo para negar à sua sociedade que isso era verdade, que discos voadores existiam. Roswell é anterior a isso, né? Desse relato. Roswell foi o que inaugurou a política de mentira pública sobre o assunto. Roswell aconteceu em 2 de julho de 1947. E a segunda vez? A segunda vez já foi aqui. Aqui nesse lugar onde a gente está? Aqui em 2011. A gente tinha uma antena parabólica e eu estava assistindo televisão sozinho, a Ana Paula estava viajando. E aí eu olhei para esse lado aqui e eu vi nitidamente 2 naves, essas pequenas. Dessa copa de árvores que estão aqui. Na copa dessas árvores aí, eu vi elas chegando e paradas. Ficaram paradas de uma do lado da outra. E eu olhando para lá. Quando eu baixei a vista e olhei para baixo aqui, vinham 3 pessoas caminhando na praia aqui. E eu fiquei em pé, segurando lá no esteio da casa, me levantei da rede. E os caras vinham chegando, e 2 eram umas figuras bem mais fortes que a gente, super grandões, assim, homens gigantes, assim, altura mais ou menos. Acho que pouco mais de 2 metros, assim, os braços bem... Os caras usavam umas roupas bem finas, assim, bem leves. E tinha um que era um cara como nós, que era se eu podia ver ele como humano, entendeu? E foi a quem eu dirigi a palavra. Eu perguntei dele: aí, o que está acontecendo? E ele falou: não, esses aí são uns amigos e eu vim aqui com eles porque eles vieram te ver. Fazem muito tempo que eles não te fazem uma visita e vieram aqui ver como tu tá. E aí esses caras tinham 2 coisas no mão assim, eles abriram e virou um banquinho, cada um botou seu banquinho, ficaram sentados ali por alguns minutos sem falar nada, só olharam para mim. E aí se levantaram, eu olhei para os lados assim, vi tudo normal, a mesma coisa, as naves lá. E aí se levantaram, fecharam os bancos e voltaram a caminhar, mais ou menos aqui eles sumiram. E eu já vi a nave se movimentando. Como eram as naves? Essas eram bem azuis. Todas 2? Eram grandes? Não, pequenas. Pequenas, bem pequenas, coisas assim, de uns 3, 4 metros de circunferência, assim. Eram quantas naves? 2? 2. Cada um estava dentro dela? Tinham 3 pessoas, né? Eu não sei aonde estava quem. Onde eles estavam, né? E o rosto deles, você conseguia ver, não? Conseguia. Como era? O rosto era igual Eram umas nosso, pessoas não? bem... Assim, eles eram umas pessoas parecidas com a gente, assim, pessoas bonitas. O que diferenciava era o tamanho. Entendeu? Que eram o que diferenciava grandes, né? era o tamanho e eles não deram nenhuma palavra. Entendeu? Só quem falou contigo foi esse que parecia esse humano? que parecia ser humano, tinha um porte físico assim, o tamanho do nosso. O rosto igual ao nosso? Igual ao nosso. Tá. E pelo menos aquelas formas de vida que têm chegado à Terra, descem dos discos voadores que pousam em tudo que é canto do mundo, inclusive na Amazônia, e principalmente na Amazônia, os caras quando descem, os seres têm o formato humano. Mas por que a Amazônia? Por que você acha essa curiosidade toda? Vamos pensar. Nós já exploramos razoavelmente o sistema solar.
Não sabemos nada sobre os outros planetas, mas provavelmente não deve ter em nenhum dos planetas do Sistema Solar uma floresta tão linda, rica, abundante, diversificada como a Amazônia. Eu acho isso um tesouro não somente terrestre, mas do Sistema Solar. E Aqui é especial mesmo. É especial. Então é possível que em muitos sistemas estelares não haja nada semelhante à Amazônia, fazendo com que eles tenham interesse pela Amazônia. A Operação Prato, nome da investigação militar que aconteceu em 1977 em 3 municípios do estado do Pará, registrou aparecimentos de UFOs, estranhos fenômenos chamados chupa-chupa, ataques de luz, queimaduras, perfurações na pele e até mortes. Mais de 1000 folhas de investigações e informações da Força Aérea Brasileira, segundo a reportagem da revista Isto É, em 2009. As abduções são milhares em todo o mundo nos últimos 50 anos. A gente computa alguma coisa entre mais ou menos 100 mil casos de abdução. Mas vamos dizer que sejam 10 mil? Tá bom, qualquer que seja o número, 9 a cada 10 abduções há a levada do homem ou da mulher para dentro da nave e é retirado da mulher óvulos, são retirados, e é retirado do homem sêmen. O que você faz com isso? Um óvulo e sêmen? Você faz beber. Claro. Eles próprios já falaram, nós precisamos do que vocês têm em abundância, material genético, reprodutivo, para consertar sociedades planetárias que têm essa mesma capacidade deteriorada. E nós então estamos agindo no sentido de consertar aquela teia social daquela Que talvez já tenha ficado estéril e com o nosso DNA, com a nossa falam capacidade. também que estão levando os nossos óvulos para que gerem aí criaturas híbridas, seres híbridos, crianças híbridas, que foram vistas até pelos pais, os doadores que foram levados para naves em subsequentes abduções. Esses seres estão fazendo crianças que possam viver em outros mundos, mas não podem viver na Terra porque tem ambas as características e a predominante é a extraterrestre. Dinho, você é uma das pessoas daqui de Presidente Figueiredo que tem histórias para contar de situações que não conhecem. Às vezes serve até de chacota no meio dos amigos e você se sente sozinho por ter visto algo e não saber o que é. Se é da Terra, se não é. Mas eu gostaria que você contasse essa história, o ano, o teu nome completo e há quanto tempo você mora aqui nesse ramal. Raimundo Queiroz de Silva. Quanto tempo você mora aqui? Eu moro há 29 anos. Qual é o nome desse local? O nome desse local é Comunidade Nova União. Né? Isso, qual é o quilômetro aqui? Quilômetro 4. Dinho, o que você tem para contar para a gente? Bom, o que eu tenho para contar foi só o que eu vi. Agora eu não posso dizer o que é. Entendeu? E o que você viu? O que eu vi a primeira vez foi no sítio vizinho. Eu estava com a minha ex-esposa, a gente foi uma noite, né, lá, para ver as estrelas. Aí chegamos lá e ela disse, deu vontade dela fazer xixi, eu digo, tá bom. Aí tinha um pé de engazeiro. Aí ela foi para debaixo. Aí eu fui lá para perto dela. Nisso veio uma luz aterrissando assim, num lugar onde havia uma queimada, digamos um roçado que o cara fez. Aí aquela luz foi sentando lá, eu disse, olha uma luz. Ei, olha aí uma luz aí. Ela pegou, se levantou e disse mesmo assim, ai meu Deus, o que é isso? Eu disse, não, eu não sei. Aí eu peguei, foquei com a lanterna, aquela luz apagou e saiu. Tipo uma navezinha, né? Pequena. Aí aquela luz, aí daí eu não sei para onde foi. Que cor era a luz? Era uma luz assim, tipo fogo, mas não é aquele fogo assim que a gente... Assim, tipo idêntico com fogo mesmo. Assim que você faz um fogo. Uhum. Mas você viu que era uma nave? Aquele... Que era uma nave mesmo? Eu achei que era uma nave, porque quando ela sumiu é muito rápida. É muito rápida. Eu estava distante, assim, numa faixa de 70 metros. Assim, uns 70 metros. Mais de 70, uns 70 metros. Que ela foi, eu acho que não via a gente, por causa da árvore, da copa da árvore, da engazeira. Aí ela pegou, ela foi arriando e eu vendo. Eu fiquei... Aí eu não tive nem coragem de falar ainda para ela. Eu digo... Eu primeiro queria ver se era verdade. Eu digo, meu Deus, veio da onde isso? Aí a luz veio. Eu estava até comentando tudo com o rapaz.
Aí quando ela aterrissou, disse, meu Deus, essa luz aí tá aterrissando aí. Aí ela se apavorou. Ela disse, ai meu Deus do céu, eu digo, tia, calma. Eu vou focar. Aí quando eu foquei, aquilo fez assim, apagou assim, foi rápido. Tá, isso foi em que ano, Dinho? Isso daí foi em 2003. Isso você só teve esse avistamento? Não. Teve outras partes também quando eu tinha 12 anos, na 319. E o meu pai foi administrador lá e tinha vários trabalhadores que trabalhavam lá. Na BR-319? É, 319, Manaus a Porto Velho. Ele era muito criança, mas eu lembro tudo. Eu me lembro como se fosse hoje. Aí nisso lá o pessoal tinha as casinhas assim, tinha a casa grande que vendia as coisas pro pessoal, pros demais trabalhadores. Uhum. Aí quando foram ver, em cima de uma copa de uma árvore, uma nave imensa, mais grande. Aí saímos, nós se acordamos, que eu já estava dormindo, e lá dá muita malária também, tinha até um rapaz lá que estava doentado. Aí nós saímos para ver aquela nave. Ela ficava submersa assim, ela vinha assim, aqui. É incrível, é só o cara vendo, mas não sem ruído nenhum. Uns 30 metros de distância. É mais ou menos isso aí. Você lembra das cores das luzes que tinha embaixo? Era tanta cores, é assim, ela fazia assim, aí ficava, então clareava tudo, aquelas luzes de todas as cores, assim, fazendo assim, todo tempo, não parava. Muitas vezes a gente passa pelo bobo da corte. Muitas vezes você é criticado por causa disso. Então a gente tem que saber com quem a gente vai falar. Tem que observar bem se a pessoa é uma pessoa muito tranquila, se for muito explosiva, é difícil. Como eu mesmo já peguei corte por causa disso. Porque a ansiedade é grande de eu falar, de sentar com uns amigos aqui, e a maioria dos amigos não passou por isso. Eu tenho vontade de falar e falar para ele sobre esse assunto de, sei lá, de extraterrestre. E se chegasse alguém aqui com você, um pesquisador, cientista, pessoas que tiveram contatos com eles, físicos, que chegasse para você e dissesse que isso tudo é verdade, você acreditaria? Eu acreditaria. O que você sente aqui morando nesse lugar? Você acha assim esses avistamentos, eles escolhem para vir para cá, para esses lugares assim, que não tem muito acesso dessa luz toda da cidade? Sim, eu concordo que sim. Porque na cidade eu não consigo nem ver as estrelas. E eu acredito que todo ser humano tem um pouco de querer encontrar uma evolução, né? Não sei se é uma evolução, eu sei que para mim é um mundo que existe próximo da gente. E uma hora ou outra a gente vai chegar lá. Eu tenho esse sonho de um dia ter as certezas do que eu vi. Você acredita então que tem vida fora desse planeta? Acredito bastante. Você acredita que tem gente feito nós e de outras espécies fora daqui? Acredito. Você acredita... Você tem uma religião, não? Não. Você acredita em quê aqui? Na Terra? Na energia, na terra, no sol, na água, na cachoeira, no Irapuru, no Galo da Serra, nas pessoas. Vocês acreditam que eles vão voltar por essas copas aí? Um dia, acredito. E o que você vai falar para eles? Quero entender, né? Se puder viajar, se puder ir também. Se puder ir conhecer o outro lado, eu vou tranquilo. Eu não pensaria duas vezes se parasse uma nave e dissesse vamos lá para te ver o que rola, eu entraria sem dúvida. Sem saber se voltaria ou não, mas eu entraria para ter a certeza do que é. Você acredita então que existe? E quando você conta essa história, as pessoas olham para você e dizem o quê? Muitos riem, né, cara? Outros curtem. Uns acreditam, poucos acreditam. Eu acredito em você. A minha mãe que viu não acredita, né? Isso te deixa emocionado? Às vezes. Por que você chora falando disso? Porque eu vejo muita verdade, né? Muita presença, filho. Não dá para você explicar, né? Consigo. As pessoas deveriam respeitar isso, né, Beto? Até quando teremos que escutar relatos de pessoas que passam por experiências que ainda não conseguem entender? E você, acredita? Acredita que amanhã pode ser com você?